Você é uma pessoa que se preocupa muito com medo do julgamento e, diante das situações do dia a dia, até paralisa por isso? Por exemplo, na hora de tomar decisões, na hora de falar aquilo que você deseja ou fazer aquilo que você quer? Nessas horas, o seu pensamento sempre se volta para o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão achar disso. Eu sou a Karina Orso, psicóloga, especialista em timidez e ansiedade social, fundadora da Clínica Psicoline, onde nós trabalhamos com pessoas que querem se libertar dessas travas, vencer essas dificuldades sociais através de atendimentos psicológicos, de curso e de grupo. Por isso, se você tem alguma dessas dificuldades na hora de se expressar e se expor, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais vídeos que vão te ajudar a vencer essas barreiras. Agora eu vou te falar como lidar com esse medo do julgamento que fica te atrapalhando. O que você pode fazer de diferente a partir de hoje para que você possa, de fato, fazer o que você deseja, sem ficar sempre pensando naquilo que os outros vão dizer de você. Primeira coisa que é muito importante é você entender da onde vem esse medo do julgamento, a raiz de tudo isso. Ele não aparece na nossa vida por nada. Cada pessoa tem o seu próprio motivo, mas de maneira geral, sempre a necessidade da aprovação está por trás desse medo. A gente sente que precisa que o outro goste da gente, aprove aquilo que a gente está fazendo para se sentir bem, para se sentir aliviado. E quando isso não acontece, é como se tivesse alguma coisa de errado com a gente. Por que isso acontece? Eu vou trazer aqui alguns pontos para você refletir. Primeira coisa, muitas vezes a gente sente a necessidade de ser aceito pelos outros. Então existe um medo também da rejeição. Nossa, se eu me aproximar daquela pessoa, se eu falar, será que ela vai me aceitar, o meu jeito, os meus conhecimentos, aquilo que eu estou falando ou não? Então esse medo da rejeição faz com que você precise da aprovação da outra pessoa. Um outro medo muito comum é o medo de não ser querido pelo outro, de desagradar a outra pessoa. Aí a gente tem um medo forte de não ser amado, de ficar sozinho. Então eu preciso que o outro goste de mim, porque eu posso ficar sozinho e eu tenho muito medo de ficar sozinho. Eu preciso desse contato com os outros. Geralmente, quem sente esse medo tem um lado social forte, gosta de contato, quer ter pessoas perto, mas tem medo de desagradar. E é isso que faz com que essa pessoa sinta timidez, ansiedade nessas horas ao se expor. Um outro medo muito comum é o de não corresponder às expectativas da outra pessoa, de fazer besteira, de errar e por consequência disso ser humilhado. Nesse momento, a pessoa vai perceber um erro seu e ela pode fazer alguma coisa de ruim, te expor. E assim você vai ficar com muita vergonha, você vai se sentir muito mal. Então você precisa o tempo inteiro estar ali agradando a outra pessoa. Uma outra coisa que acontece com muita frequência é a gente acabar atribuindo o nosso valor ao que a outra pessoa pensa de nós. Então, digamos que eu seja um pouco inseguro com relação à forma como eu me comunico. Se a pessoa vier e notar alguma coisa negativa na minha comunicação, então ela vai estar comprovando que eu não sou bom o suficiente nessa habilidade da comunicação. E isso vai doer muito em mim. Por isso eu preciso me controlar, entregar o meu melhor. Eu não posso de maneira alguma errar na frente daquela pessoa, porque para mim a opinião dela é como se fosse a mais pura verdade sobre mim, ainda mais pensando em algo que eu já tenho certa insegurança. É como se o seu valor ele só existisse quando a outra pessoa fala que ele existe. Se você não recebe um elogio, se você não é bem visto, se você não é querido pelo outro, então significa que você não é tão bom assim e por conta disso você pode começar a sofrer. Quando você entende o que está por trás do seu medo do julgamento, cada pessoa tem o seu próprio medo, fica muito mais fácil de você poder trabalhar em cima disso. Digamos que você sinta que você precisa da aprovação da outra pessoa para você se sentir valorizado, para você sentir que aquilo que você está fazendo realmente é bom. Nesse caso, o que você vai precisar trabalhar aí dentro de você? Reconhecimento do seu próprio valor, a sua autoestima, porque não é uma opinião que vai fazer com que você seja bom ou não. Não é um comportamento seu que vai fazer com que você seja bom ou não.
Não. É um conjunto, é tudo que você aprendeu, são todas as suas experiências, a pessoa que você realmente é. Então, mesmo que você se engane, mesmo que você seja criticado, você ainda assim tem o seu próprio valor. Quando você descobre isso, você já não fica mais tão dependente do que o outro pensa de você. Porque tu pode até avaliar, poxa, realmente essa pessoa me criticou, mas eu não concordo com ela. Eu acho que isso não me define. Aí você começa a ter mais autonomia sobre você mesmo. Agora, se você tem inconscientemente aquele medo de ficar sozinho, de não ser amado, é nesse medo que você vai trabalhar. Percebe a diferença? Quando você entende tudo que está passando aí dentro de você e depois começa a se voltar para si mesmo. Como assim, Karina? Você vai conscientemente pegar a sua atenção e se voltar para si. Ao invés de você dar espaço, dar margem para aquele medo ficar maior aí dentro de você, você vai olhar para si e dizer, ok, o que eu quero nesse momento? O que eu desejo nesse momento? Está alinhado com o que o outro quer ou não? Ah, não é. Então você vai seguir o seu desejo. Você começa a se priorizar, eu diria, sabe? Isso é um ponto importante. Quando você se pegar pensando no outro, você se volta para si. E você começa a se descobrir, você começa a se fortalecer. Como assim? Você vai focar nos teus objetivos, nos teus sonhos, na pessoa que você é, na pessoa que você quer se tornar, pensando nas habilidades que você quer desenvolver, no que você quer aprender, nos valores que você tem, no que você acredita na sua vida. Conforme você vai tendo clareza de todos esses pontos, você vai se vendo por completo, você vai vendo a pessoa que você realmente é e você não se prende mais numa simples opinião de uma única pessoa. Porque se aquela pessoa parar e falar alguma coisa sobre você ou pensar alguma coisa sobre você, você vai ter conhecimento sobre quem você é, os pontos fortes que você tem, os pontos de melhoria que você também tem, e aquilo ali vai ser só uma opinião. Então, se aquela pessoa falar, porque você precisa melhorar a sua comunicação, por exemplo, se você tem clareza que você tem valor, apesar disso, e que talvez sim, em alguns pontos você precisa melhorar na sua comunicação, você vai ouvir aquilo e vai dizer, ok, então eu vou melhorar a minha comunicação. Você não vai ficar achando que é um fracassado, um inútil, porque simplesmente ouviu alguém falando isso sobre a sua comunicação. É uma habilidade que você precisa desenvolver. Você não pega e leva para si tudo aquilo ali como a mais pura verdade. Você analisa, entende o que faz sentido, o que não faz sentido, e aí você vai evoluindo. Então, a partir de agora, o que você vai tomar como prática? Ter essa autoconsciência. Quando eu começar a querer olhar demais para o que o outro está pensando sobre mim, eu vou de novo trazer a minha energia, o meu foco para mim mesmo, para entender quem eu sou, a pessoa que eu quero me tornar, o que eu quero fazer. E aí você começa a se priorizar, colocando como hábito isso, até que se torne algo natural para você. Bom, agora é a hora de você colocar em prática. Se você precisar de ajuda com tudo isso, pode contar comigo. Clica nesse link que está abaixo, conheça os nossos serviços para te ajudar a superar a timidez, a ansiedade social, se expressar com confiança. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.